Fala galerinha mentorizada, professor Johnny na área. Vou falar com vocês hoje aqui sobre um autor importante que pode aparecer tanto no campo dos aspectos filosóficos da educação, como ele pode aparecer dentro do edital, né, no bojo dos aspectos sociológicos. É muito comum as bancas colocarem esse autor citando a sua principal categoria, que é a categoria dos aparelhos. Aparelhos estes que são ideológicos, e que segundo ele se dividem em aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos. Ideológicos, como o próprio nome diz, aquela que tem a ver com as ideias, né? E os repressivos é quando a ideia não vai funcionar, você precisa de um mecanismo de força, de violência. Basicamente é isso. Só que quando você olhar na hora da prova, que você fizer uma associação a esse senhor aqui um pouco fora do padrão, você vai lembrar que ele tinha um surto psicótico. Por que eu quero que você lembre disso? Porque você vai lembrar, né, que ele teve uma história bem interessante, né, assim, bem interessante para a gente contar, né, porque não tem nada de legal nisso. Ele conheceu uma senhora, né, ele se uniu ali a um movimento de juventude e tal. Aí depois do pós-guerra ali, ele vai frequentar toda uma relação, né? E ele vai ter, inclusive, gente, ele vai receber terapia de choque, tá? Ele recebeu terapia de choque. Talvez você não saiba, mas ele recebeu terapia de choque. De eletrochoques, enfim, em 1947. Desde então, ele vai sofrendo de enfermidades periódicas ao longo do resto da sua vida. Até que ele tem um surto psicótico no dia 16 de novembro de 1980. E aí, gente, por incrível que pareça, né, a Ellen Hitman, que é a sua esposa, né, ele conheceu essa sua esposa aí quando ele se filiou ao Partido Comunista Francês, ele vai estrangular sua companheira, gente. É isso mesmo que você estava ouvindo. O Louis Althusser foi o cara que estrangulou a sua companheira num surto psicótico, tá? Então, as circunstâncias desse ocorrido não são bem conhecidas. Uns afirmam que se tratar só de um acidente, outros dizem que foi um ato deliberado dele mesmo, mas Althusser afirma não se lembrar claramente do que houve. Então, ele alega que enquanto massageava o pescoço da mulher, descobriu que tinha matado. Então, já pensou, gente? Se você fosse fazer isso, descobrir que tinha matado sua esposa ou seu esposo? Gente. A justiça considerou ele inimputável no momento em que foram acontecer, no momento do acontecimento, né, e os acontecimentos que sucederam. Porque conforme a legislação francesa, ele foi declarado incapaz e inocentado em 1981. Então talvez você não conhecesse essa ideia, né, essa anedota da história de Louis Althusser, tá bom? Mas um ponto interessante é quando a gente pensa que os aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos, a gente tem aí que ele vai fazer essa divisão, né? A categoria dele está centrada na ideia de aparelhos. Por isso que eu deixei esse vídeo especificamente para a gente falar sobre isso, né? Então ele vai se basear ali um pouco na existência da teoria marxista, né? Ele vai falar do Estado enquanto um aparelho repressivo e tal. Mas aí ele vai também beber na fonte um pouco de Gramsci para a ideia, né, se consolidar. Mas na teoria marxista, a gente sabe que o aparelho repressivo de Estado vai compreender o governo, a administração, o exército, a política, os tribunais, tudo isso. E o repressivo porque o aparelho de Estado em questão, segundo Marx, né, é através da violência física ou a violência administrativa. Então, os aparelhos ideológicos de Estado designam realidades que apresentam forma de instituições distintas e especializadas. O que a gente pode citar como aparelho ideológico? Vamos lá. Aparelho ideológico, a igreja é um aparelho ideológico? Sim. Não tem a ver com o pensamento ali? Apresenta uma instituição distinta, né, essa relação do pensamento? Sim. O aparelho institucional do Estado escolar? Também. O aparelho... E aí, gente, eu quero chamar a atenção porque a gente vai chamar de aparelho ideológico do Estado, tá? Essa a expressão aí que a gente pode utilizar. O aparelho institucional jurídico, político, o sindical, o aparelho ideológico do Estado cultural, o aparelho ideológico de informação, que é a imprensa, o rádio, a televisão, tudo isso que se confunde ali, né, com o campo das ideias.
Os aparelhos ideológicos do Estado, eles não se confundem com o aparelho repressivo. Né? Por quê? Existem algumas diferenças, segundo a Althusser, né, que vão determinar um aparelho ideológico e um aparelho repressivo. Uma delas é que existe um único aparelho repressivo de Estado, né, enquanto que existe uma pluralidade de aparelhos ideológicos de Estado. Então, aparelho repressivo seria um só, né, uma forma só. Já a pluralidade, no ideológico teria uma pluralidade. Enquanto o aparelho repressivo, aquele que tem a parte da violência, é de inteiramente domínio público, a maior parte dos aparelhos ideológicos, segundo o Althusser, vai ter uma relação mais com o domínio privado. Essa é uma outra diferença. A outra e última diferença que eu posso destacar aqui é que o aparelho repressivo de Estado, né, funciona predominantemente através da violência. Então, quando a gente pensa em repressivo, a gente está falando de violência. E secundariamente da ideologia. Tá? Então, primeiro você vai aplicar a violência enquanto aparelho repressivo com base numa ideologia. Já os aparelhos ideológicos, eles funcionam através da ideologia. Só secundariamente vai ter uma imersão ali da violência. Né? Seja ela atenuada, dissimulada ou simbólica. Né? Porque o discurso tem um poder simbólico, dissimulado, ou pode ser atenuado também. Os aparelhos ideológicos do Estado, eles vão moldando, né, são moldados ali por métodos próprios de sanções, de exclusões, de seleções, não apenas dos seus funcionários, mas também das suas ovelhinhas, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que eu trouxe como ideias principais de Althusser para a gente poder pensar, lembrando que ele é o cara, né, que teve um surto psicótico e matou sua esposa estrangulada. Você nunca mais vai esquecer disso, eu tenho certeza. Eu já dei essa aula em outros lugares por aí, alunos minhas falaram assim: professor, toda vez que eu olho para a prova e vejo o nome Althusser, eu lembro do senhor fazendo assim, matou minha esposa, matou a própria esposa, enfim. O Althusser matou a sua própria esposa estrangulada. Então, ó, lembrou disso aqui? Althusser, pronto, lembrou. Faz ter uma técnica mnemônica, tá bom? Você com essa técnica mnemônica, óbvio que eu não estou ridicularizando isso aqui, pelo contrário, não estou estimulando violência contra a mulher, tá? Não é isso que eu estou fazendo. Eu só estou criando uma técnica mnemônica que quando você olhar Althusser, você vai lembrar que ele era psicótico. Ele lembrando do psicótico, você vai lembrar do aparelho repressivo ou aparelho ideológico, tá bom? Vamos lá. Então, o que são os aparelhos ideológicos de Estado, né? Assim, eles vão permitir e garantir a hegemonia política. Não sei se eu estou aparecendo para você aqui, deixa eu sair para ficar melhor para você enxergar. Então, os aparelhos ideológicos de Estado, eles permitem e garantem a hegemonia política. Eles vão permitir essa hegemonia política aqui, tá? Os aparelhos ideológicos, sustentando ali o poder, pelo processo de reprodução das relações de produção vigentes na sociedade. Então eles vão garantir essa hegemonia. A gente inclusive havia comentado no vídeo anterior que Althusser estava dentro desse bojo da educação como reprodução. A gente só está desmembrando e a gente pegou esse gancho para falar um pouco mais sobre Althusser. Então, a partir dessa visão crítico-reprodutivista, a sociedade que institui a escola para o seu serviço. Então, a sociedade vai instituir a escola para o seu serviço, vai reproduzir uma determinada característica, né? Então, os professores vão fazer determinadas práticas, e aqui, olha a sociedade, ó, desigual, né? A ideia do iPad, a desigualdade tecnológica, a desigualdade social, refletindo aqui, né, no acesso aos bens tecnológicos, né? O filho, iPad para você, ou seja, aqui, nessa primeira imagem, você tem toda a estrutura. Na segunda imagem, você tem óbvio que aqui tem uma brincadeira, um tom de ironia, mas também é triste no que você está vendo aqui, né? Filho, você vai pedir, e não tem iPad, e sim pedir. Então, como é que vai ter condições iguais? A escola vai acabar reproduzindo isso quando ela não faz uma mudança. Então, você tem aqui uma visão pessimista da educação, né? Enquanto a outra tinha uma visão otimista, essa você tem uma visão pessimista, né? Na visão crítico-reprodutivista, na visão reprodutivista de Althusser, você tem uma visão pessimista aqui. Vou até marcar com marca-texto, para você não esquecer essa informação aqui, que isso já apareceu em concursos, tá, gente? Concursos mais específicos que cobram esse assunto, adoram ali buscar esse jogo aí de visão pessimista, visão otimista, autores que estão relacionados, tá? Fiquem atentos a isso aí. Façam o que quiserem os professores, lutem, melhorem suas práticas, melhorem seus métodos e materiais. Tudo será em vão, já que sempre reproduzirão a ideologia dominante e pois a sociedade vigente, essa sociedade aqui, ó, tá? Ele está falando que ele tem uma visão pessimista, de tal forma que não adianta nenhuma prática.
Muitas pessoas têm essa visão aí reprodutivista, né? Essa visão pessimista da educação, que acham que suas práticas não podem mudar nada. Eu tenho uma visão mais utópica. Eu acho que, inclusive, aqui, nesse momento que eu estou gravando a minha aula no meu estúdio, eu posso transformar a sua vida. Então, eu acho que eu posso sim transformar. Bom, já falamos com a educação sobre redenção no vídeo anterior e falamos agora da educação como reprodução. Agora a gente vai trocar os óculos, né, para falar sobre a educação enquanto transformação. Mas antes, né, a gente vai falar aqui, fazer uma mera síntese. Na tendência redentora, aquela tendência lá de Comênio, tá? Não pode esquecer disso. Você tem uma visão otimista, até porque o nome é de redenção. Ó, uma dica. Redenção só pode ser coisa boa, otimista, tá? Uma visão otimista. Em relação ao poder da educação sobre a sociedade. Qual é o impacto que a educação pode gerar na sociedade. Já na visão reprodutivista, você tem uma visão pessimista. Não adianta fazer nada que as práticas não vão mudar o contexto. No sentido de que sempre será uma instância a serviço do modelo dominante da sociedade. Então, você tem uma ideia de que sempre você terá uma sociedade, uma prática, né? Então, você vai ter sempre uma prática e a educação em si, sempre a serviço do modelo dominante esse, né? Modelo dominante em que tem os acumuladores de capital e os explorados. Então, as duas tendências elas chegam a um ponto, né? Elas parecem chegar ao mesmo ponto, né? Que é justamente, né, o que há em ambos os casos aí, né, tanto a organização da sociedade, ou melhor, em ambos os casos, a organização da sociedade é tida como como algo natural e ahistórico, né? Então, as formas de se ver aí então, que vão se diferir, né? Então, para as duas tendências, você chega ao mesmo ponto. É a ideia de resolver essa visão aqui. Para uma, a relação ela é otimista, para outra, a relação é pessimista. Então, a gente tem que uma reconhece que a educação é a instância que corrige os desvios e a outra é que reproduz o modelo social. Ou seja, em ambos os casos, você tem que a organização da sociedade é tida como natural e a histórica. Não tem elementos históricos aí para se influenciar. E as formas de visão que se diferem, porque uma quer corrigir e a outra vai dizer que vai reproduzir. A redentora pretende, então, curar a sociedade de suas mazelas. Olha o Comênio aqui, ó, a ideia de redenção, a ideia de curar. Que não é outra senão aquela que atende os interesses dominantes, ou seja, mantém essa sociedade do mesmo jeito. A reprodutivista afirma que a educação é uma instância de reprodução do modelo da sociedade. Então, ela é uma instância que vai fazer isso, né, e manter a sociedade do jeito que ela está vigente ali. Tá? Bem interessante esse slide aqui, é bom vocês printarem essa parte do vídeo e assinalarem nos seus caderninhos, aí, nos seus post-its, marcarem nas suas anotações, porque aqui é um ponto importante. Vamos ver agora a educação como transformação. Tá? A gente vai ver agora a educação como transformação. Deixa eu ver como é que esse vídeo está, se ele está muito longo. Acho que a gente pode parar por aqui para depois falar sobre a educação como transformação. Tá? Vou só dar um preâmbulo aqui que se propõe compreender a educação dentro de seus condicionantes e agir estrategicamente para a sua transformação. Se em uma a gente tinha a visão otimista, a outra a gente tem uma visão pessimista, ok? A gente está falando da redentora e da reprodutora, da reprodutivista. E aqui a gente vai pensar um desvelamento, né, utilizando as próprias contradições da sociedade, pensando na transformação. Então a educação, por si só, ela vai se tornar uma mediação. Tá? Então ela vai se tornar uma mediação. É isso que eu trago aqui. Ó, tá? A educação vai se transformar, vai assumir um elemento ali, né, vai assumir um posicionamento como uma mediação de um projeto social. Ela que vai ser essa mediação. A gente vai parar por aqui e eu retomo dessa parte da ideia da educação como uma mediação de um projeto social mais amplo que busca a sua transformação. E aí a gente continua falando, né, sobre esse assunto importante aí. A gente já viu a educação enquanto reprodutora, Comênio. A gente viu a educação enquanto educação enquanto redenção, Comênio. E a educação enquanto reprodutora, reprodutivista, a partir de Althusser.
tá bom? E uma tem a visão otimista, que é a redentora. E a outra tem a visão mais pessimista, que é a reprodutivista, a visão reprodutora ali, né? Da reprodução. Bom, e agora a gente vai ver a transformação, a educação como uma transformação. Eu gosto muito dessa parte e prefiro me apegar a essa daqui. A gente fala daqui a pouquinho e no próximo vídeo a gente continua.